Olá pessoal, bem-vindos à nossa palestra sobre cogumelos, inovação e tendências aqui no Eat Brands 2025. Estamos eu, Lorenzo Rolim e meu caro colega Dr. Fabrício Pamplona, que estamos aqui para falar sobre cogumelos e todas as inovações e todos os usos dos cogumelos. Sei que tem muita gente andando pela feira aí, ó, o Maxínio ali, tudo bem? E a gente veio aqui para trazer esse tema dos cogumelos, que é uma novidade, né, no mercado de suplementos do Brasil, no mercado de alimentos do Brasil. Ainda é uma coisa muito pouco explorada, né? Quem conhece cogumelos aqui no Brasil sabe que é praticamente um item de menu de restaurante japonês, né? A gente não tem muito conhecimento popular sobre outros usos de cogumelos. Mas eles estão virando protagonistas realmente do mercado de suplementos, medicamentos. Nós estamos já tratando várias condições com cogumelos. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? O Fabrício Farmaco, quer se apresentar, doutor Fabrício? Posso me apresentar? Por favor, fica à vontade. Obrigado, Lorenzo, por me convidar. Estou aqui a convite da Smush. Primeira vez que eu participo do Eat Brands, que é evento bonito, evento muito vivo, efervescente, com tantas marcas, com tanta inovação. E de onde eu venho, cogumelo é um tema difícil de falar e relacionado à saúde mental. Aqui nesse espaço, a gente amplia um pouco esse discurso. Então, além de saúde mental, a gente fala de bem-estar, a gente fala de cosmético, a gente fala de suplemento. E isso, eu diria que é uma grande novidade, não só no Brasil, como no Ocidente, de uma maneira geral. Exatamente. O que o Fabrício fala no Ocidente, né? A gente está falando de uma coisa que é milenar o seu uso e o seu cultivo na Ásia. Se você pegar Japão, Coreia, China, são países que cogumelo para eles é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa especial. E a medicina chinesa se usa muito cogumelo, nos cosméticos, né, na Coreia, no Japão se usa muito cogumelo. E aqui no Brasil a gente consome nada praticamente de cogumelo, né? Então, até fazendo uma introdução, quando a gente pega assim, o consumo per capita de cogumelos no Brasil, nós estamos falando de mais ou menos quase 300 gramas por ano por pessoa. Isso é um pratinho. Você comer um pratinho de cogumelo, essa é a média do Brasil. Se você pegar no Japão, o país que tem o maior número de longevos, né, do mundo, de centenários, o consumo de cogumelos deles é acima de 11 quilos por pessoa por ano. Então é mais de 30 vezes de diferença de consumo. Talvez tenha uma relação aí. Talvez tenha uma relação aí, sem falar justamente no que eles consomem em cosméticos, em outros preparos, né, suplementos, em vários tipos de preparações que eles fazem. Então, a gente tem ainda um caminho muito longo para trilhar no Brasil, para a gente chegar lá, e eu acho que os produtos que a gente traz no mercado de suplemento de alimentos são legais de trazer, porque quebra um pouco a expectativa cultural do brasileiro de ter aquele cogumelo salteado no prato, que é a única coisa que o brasileiro mais ou menos conhece. Então, quando você traz os cogumelos, como por exemplo o juba de leão, né? Um cogumelo muito usado no mundo inteiro, um excelente nootrópico, né? Nootrópico é o que a gente chama de suplemento para a cabeça. Esse cogumelo, a gente traz ele em barrinha de proteína, uma coisa interessante, né? Aqui na Smush, na minha marca, a gente traz ele em granolas. São usos para o cogumelo que você não atribui naturalmente. Por que tem um cogumelo numa granola? A gente já teve pessoas nos perguntando se tinha gosto de estrogonofe a nossa granola. E na verdade não, na verdade ele é bastante imperceptível, a granola é bem gostosa, mas é um jeito curioso de você trazer, porque as pessoas já têm aquela expectativa. E para que serve o juba de leão, né? Por que a gente usa ele? Por que a gente traz ele? Ele hoje é o cogumelo mais usado no mercado de suplementos, justamente pela capacidade dele de alerta da mente. Ele ativa a nossa mente, ele estimula a produção de uma proteína que existe no cérebro, que chama fator de crescimento neural, que é uma proteína que o Fabrício pode falar um pouco melhor, tem um pouco mais de conhecimento que eu, mas é uma proteína que é necessária para o cérebro fazer conexões novas. Né? Aquela ideia de que o nosso cérebro, depois dos 21 anos de idade, não mexe mais, ele está formado, é uma ideia já defasada, né? A ciência já provou para a gente que não, nosso cérebro continua se desenvolvendo ao longo da vida e a gente pode ajudar ele a estar cada vez mais em forma, digamos assim, através do consumo desses suplementos. Não sei se você quer contribuir para essa... Não, eu ia entrar nessa linha de raciocínio mesmo, né, de por que usar cogumelos. Eu comentei rapidamente aqui na minha introdução, na minha apresentação, melhor dizendo, que cogumelos na minha área, na farmacologia, eram muito associados à psicoatividade, né? Então, assim, psicotrópicos, a brincadeira do chá de cogumelo, etc.
Isso está virando realidade, está impactando a saúde mental no lado do medicamento, né? Mas aqui no Eat Brands, quando a gente fala de chá de cogumelo, talvez a gente esteja falando de um suplemento, ou de uma bebida, ou de uma sopa. Né? Então olha que interessante as novas apresentações que esse tipo de superalimento está trazendo para a gente. Tá? Mas fora o aspecto de saúde mental, dos psicoativos, etc., que tem a ver com o tratamento da depressão, que não é o tema aqui, por que usar cogumelos? Né? Lorenzo já trouxe aqui um exemplo. Juba de leão é um cogumelo que é nootrópico, né? Pertencente a uma classe de substâncias, ou tem substâncias, que são aumentadores cognitivos. Olha que interessante, eles melhoram a nossa cognição, eles fazem com que o nosso cérebro esteja mais atento. Né? Existe um público que tem muito interesse nisso. Dois públicos, melhor dizendo. Jovens que buscam alta produtividade, ou seja, uma questão de foco no trabalho, e o outro público que eu acho que tem muito a ver aqui com a audiência são os 40 mais, 50 mais, né? As pessoas que estão já entrando, vamos dizer assim, na melhor idade. Né? Por quê? Juba de leão ele tem a ver com melhora cognitiva, prevenção de prejuízos cognitivos e também com uma certa estabilização emocional. Né? Existem 3 estudos que eu queria chamar a atenção. Prevenção de queda de memória, estabilização emocional em jovens, né? E ganho de memória em tarefas que requer muita cognição, vamos dizer assim, tá? E essa questão de estabilização emocional foi estudada particularmente em um grupo de um grupo de pessoas que eu vejo muito aqui, que são as senhoras, né? Mulheres acima dos 50 anos, entrando em menopausa, que tem uma série de desregulações no corpo. Juba de leão foi estudado, científico, tem artigo, embora sejam recentes, mostrando que previne esse tipo de modificação natural do organismo. E esse estudo é legal porque elas consumiram o cogumelo como um biscoito. Como um biscoito, Não é que era um medicamento, uma cápsula, eles dosaram a quantidade de cogumelo num biscoito, num cookie, as pessoas comiam e depois eles mediam a performance mental dessas pessoas na execução de tarefas e tiveram um acréscimo além da vantagem de regulação de humor, né? Elas tiveram uma resposta muito boa para a regulação de humor na hora de fazer a avaliação lá que eles faziam através dos formulários. E isso é um cogumelo, né? A gente está falando de um reino, né? É importante a gente salientar isso. A gente está falando de um reino da vida na Terra que é muito pouco explorado por nós. Se você pegar o reino vegetal, você já tem 90%, 95% dele, a estimativa já é mapeado e já é conhecido. Se você pegar o reino animal, 95% dele já foi mapeado, já é conhecido. Dos fungos, que é o terceiro reino da vida, nós não conhecemos nem 10%, segundo as melhores estimativas. Algumas falam em 8%, algumas falam em 12%. Ou seja, tem 90% dos fungos e cogumelos da Terra, a gente não sabe o que são, não conhece, ainda não identificou, não fez nenhum tipo de estudo para identificar eles. E nesses 10% que a gente conhece, a gente tem uma farmácia, a gente tem uma série de benefícios aí dos funcionais, temos o juba de leão, o cordíceps, o reishi, o chaga, o turkey-tail, e nós temos o psilocibe, né, na parte medicinal, que hoje está sendo feito estudo clínico para tratamento de depressão, de ansiedade, que é muito legal, né, o uso dos psicodélicos aí tem crescido muito nessa área, e todos os cogumelos comestíveis que a gente tem, shiitake, shimeji, champignon, e por aí afora. Então, imagina o que aconteceria na nossa dieta, na nossa vida, se a gente conhecesse todos os outros cogumelos que tem na natureza e que hoje está sendo feito usos muito interessantes e inovadores, como couro de cogumelo, está se produzindo biomateriais, né, biotecidos à base do micélio, que é um material que não é nem planta nem animal, ele está no meio do caminho, então é possível fazer materiais muito inovadores com ele. Está sendo feito tecidos à base de cogumelos, né, dos micélios, também é bem interessante. Está sendo utilizado para a produção de embalagens, porque ele imita um plástico, então você consegue cultivar uma embalagem, imagina que interessante, ao invés de usar um plástico que você vai usar uma vez e vai jogar fora, você pode cultivar a sua própria embalagem, crescer ela no molde bonitinho, tudo isso utilizando cogumelos. E isso, de novo, dentro de um universo de 10% das espécies de cogumelo que a gente de fato conhece na Terra. Né? Isso é um desafio para a Smush, hein? Fazer uma embalagem de cogumelo para vender o produto de cogumelo. Eu juro para você que eu tentei, mas era muito longe ainda aqui no Brasil, não tem fornecedor. Tem na Europa já tem alguns fornecedores que estão vendendo umas caixinhas. É literalmente uma caixinha feita de micélio, que vem com um encaixezinho.
E funciona. E você pode pegar aquela e jogar na terra, ela vai degradar e vai voltar para o meio ambiente e acabou a vida dela. Eu já vi no Museu do Futuro, lá em Dubai, paredes de casa, feita toda de cogumelo. De casa. Super interessante. Uma espécie de um isopor, assim. Isso. Né? Ele é leve, mas super rígido, super resistente. Isso. Assim. Ele é termorresistente, ele tem barreira de som. Então ele é um material de construção excelente, né? Além de ser muito leve. Só que você tem que cultivar aquilo ali, literalmente. Será que os cogumelos vão para Marte junto com... Vão, sem dúvida, vai ser o material de escolha do Elon Musk. Junto com a Falcon Heavy. Deixa eu continuar aqui na parte de saúde. Queria falar de maneira geral também de uma classe de compostos super interessante, que são os adaptógenos. Isso, adaptógenos é muito bom. Existem alguns adaptógenos que a gente já está um pouquinho mais habituado, né? O gengibre, o ginseng, a ashwagandha, né, uma planta indiana também que está sendo introduzida, vamos dizer assim, no mercado brasileiro. E os cogumelos, grande parte deles fazem parte dessa classe. Tá? Então, para quebrar um pouco essa falta de familiaridade que a gente tem, entenda que é um novo ginseng, entenda que é uma nova ashwagandha, né, com propriedades particulares. E o que faz eles terem essas capacidades adaptógenas? Né? E agora eu vou estender um pouquinho mais. A gente já falou de nootrópico, já falou de adaptógeno, que é a capacidade de trazer resiliência para o organismo. Né? Tem mais outros 2 motivos para a gente usar cogumelos. Né? A pró-imunidade, isso a gente já sabia, que são as beta-glucanas. E além disso, o que se descobriu hoje em dia é que as beta-glucanas também são pré-bióticos muito interessantes. A gente fala dos probióticos, que são os micro-organismos que colonizam, né, todo o nosso organismo, mas se fala muito do intestino, que está super relacionado com o equilíbrio, com a saúde. As beta-glucanas, que tem praticamente em todos os cogumelos, elas servem como suportes, vamos dizer assim, de sobrevivência aos probióticos. Então, para que você conseguir cultivar bactérias do bem dentro do seu intestino, é muito bom que você tenha prebióticos, é muito recomendado que você consuma fibras, por exemplo, e as fibras dos cogumelos estão aí como uma alternativa muito interessante. Sim. Né? Então imagina, se você pode consumir algo que é um antioxidante, que melhora a resiliência do seu organismo, né, que é prebiótico, que melhora a sua microbiota. Nossa, parece muitas soluções em um só produto. Exato. Né? E é interessante você trazer essa questão da microbiota, porque os cogumelos eles estão virando hoje um dos principais, não é o principal, mas um dos principais classes de alimentos estudadas para tratamento do transtorno do espectro autista, porque ele está sendo muito ligado com disfunções intestinais agora. Não sei se você já está acompanhando essa linha de pesquisa. Eu estou sempre atualizado, então eu estou te trazendo aqui. Mas muitos o espectro todo, né, do autismo, várias faces dele tem a ver com desbalanços intestinais. Agora está chegando a essa conclusão. A flora intestinal dessas pessoas é afetada e quando você endereça esse problema, muitas pessoas têm melhoras assim inacreditáveis nos sintomas. Claro, caso a caso, por isso que se chama espectro, né? Muitas variáveis. Mas no Japão, na China, nesses países onde os cogumelos já são atrações milenares da cultura deles, está se estudando o uso desses polissacarídeos provenientes dos cogumelos como prebióticos para a regulação da flora intestinal e ajudar nesse tipo de tratamento. Então você tem cogumelos como o turkey tail, né? Que é um cogumelo que ele tem um polissacarídeo chamado crestina. Esse polissacarídeo, além dele fazer regulação da microbiota intestinal e ajudar muito o sistema imunológico, a crestina no Japão ela é um medicamento registrado. Lá a gente pode chamar esse cogumelo não de adaptógeno, mas de remédio mesmo. Uhum. Para que é usado isso? Para suporte de flora intestinal e como um adjuvante em quimioterapias. Olha só. Quando a pessoa é diagnosticada com tumores de, normalmente, mama, intestino e bexiga no Japão, desde 1975, você vai ser recomendado para uma quimioterapia e junto você vai ganhar uma cartelinha lá chama PSK, que é o nome do remédio, que é um polissacarídeo extraído desse cogumelo, que é utilizado como um diminuidor dos sintomas da quimioterapia, junto com um boost para o seu sistema imunológico. Uhum. Então eles têm resultados muito mais potentes na quimioterapia, eles encontraram isso, é por isso que é um medicamento registrado, que deu diferença na hora de fazer o estudo clínico, justamente utilizando um cogumelo. Como é que é o nome da substância? Fala de novo? Crestina. Olha que legal. Muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas já se conhece o que tem dentro do cogumelo que faz esses efeitos? Frequentemente a gente tem dificuldade de
aceitar um produto natural que é consumido como ele, né, ele próprio. Mas se a ciência identifica alguma coisa específica que tem efeitos, a gente passa a acreditar. Bom, se essa é uma barreira, está na hora de começar a acreditar nos cogumelos. O Lourenço acabou de me atualizar sobre esse específico do Turkey Tail. Quando a gente fala do juba de leão, né, o Lion's Mane, como alguns conhecem, tem as ericinonas, erinacinas. Quando a gente fala do Cordyceps, que é mais um que eu vou trazer agora, a gente tem a cordycepina. Né? Não precisa decorar essas substâncias, mas é importante saber que sim, as ações, os efeitos dos cogumelos já são associados a substâncias específicas. E isso é importante quando a gente avalia produtos naturais, porque a qualidade do extrato, a qualidade do produto, ela tem uma relação direta com a presença ou não desses marcadores. Né? Eu, como farmacologista, me sinto no dever de falar sobre isso. E o Cordyceps, então, que é o terceiro cogumelo que a gente está introduzindo. Para que ele serve? Ele está muito relacionado a vigor físico. Tá? Algumas pessoas falam até de, vamos dizer assim, como uma espécie de pré-treino, porque ele aumenta o vigor físico e aumenta a resistência mesmo, né? A capacidade, vamos dizer assim, muscular de resistir à fadiga, que é incrível. Mas não é só isso. Os homens aqui que estiverem prestando atenção, nós minorias, né, deveriam estar muito interessados nesse Cordyceps, nesse cogumelo, porque ele aumenta a testosterona, que é algo que tende a cair ao longo do envelhecimento, e chega ao ponto de aumentar a fertilidade. Assim, a quantidade e a viabilidade de espermatozoides no esperma masculino aumenta com o consumo cotidiano desse cogumelo. Isso. Então, se você está interessado em prevenir os efeitos do envelhecimento, perda muscular, né, até a falta de virilidade mesmo, a falta de vontade, né, ou o excesso de fadiga que acontece durante o envelhecimento no homem, esse cogumelo é indicado. Se não tem filho ainda, eu já tenho gêmeos, não quero mais saber disso, mas se você quiser ter filho e está com problema de fertilidade, pode ser um caminho. Exato. E muita gente questiona, às vezes, o nível de evidência que a gente tem, né, para essas coisas. E isso tudo que o Fabrício está falando, esses dados de fertilidade em homens, são estudos que vêm de países como China e Japão, mas são estudos extremamente bem feitos, com grupos enormes de homens em hospitais que são avaliados por uso disso, que lá é medicina tradicional chinesa. Mas nada mais é do que consumir um cogumelo, um preparo mínimo, né, que nem chega a ser uma preparação farmacológica muito complexa. E os resultados são muito malucos, né? Parece mágica mesmo. Sim. Porque eles avaliaram homens que eram inférteis, que não conseguiam engravidar de jeito nenhum, e começaram a tomar Cordyceps, na preparação específica lá da medicina chinesa. E todos os indicadores melhoraram, né? O nível de testosterona, a quantidade de esperma no espermograma, a motilidade do esperma, ou seja, se mexia melhor, mais vivo, o tempo de duração do esperma fora do corpo aumenta. É uma coisa assim meio tipo, como que um cogumelo faz isso? O que acontece no corpo humano? Talvez o caminho, a rota metabólica não está ainda muito bem descrita, mas a gente sabe que funciona e tem um grau de evidência enorme, porque isso são estudos feitos com milhares de homens na China, especificamente para esse caso, e muito bem validados, né? E lá é de fato um medicamento também utilizado para isso. E é engraçado que aqui a gente eventualmente entra nessas discussões de nível de evidência, funciona, não funciona, o médico comprovou ou não, mas eu já estive no Nepal, e no Nepal o Cordyceps é garrafada. Ou seja, a catuaba do Nepal é basicamente Cordyceps na cachaça. Você encontra umas cachaçinhas de Cordyceps para tomar, igual a gente tem catuaba no Brasil. Eu lembro que eu estive lá e mandei uma foto pro Lourenço falando assim, olha só, a gente fica discutindo se é seguro ou não, os caras tomam aqui que nem catuaba. Exato. Eu só vou acelerar um pouquinho, porque nós temos mais 6 minutos antes das perguntas, e eu queria falar de mais 3 cogumelos. Opa, então fudeu. Pra vocês terem ideia da quantidade de cogumelo, de potencialidade que a gente tem nesse reino. Vou falar do Ganoderma, né, do reishi. Excelente. Conhecido como cogumelo da imortalidade, e que tem a ver com relaxamento, melhora da qualidade do sono e, vamos dizer assim, uma certa resiliência ao estresse de maneira geral. É esse grande inimigo da saúde, né? Eu acho que antigamente a gente falava assim de glicemia alta, diabetes é um grande inimigo silencioso. As pessoas já estão conscientes disso, né? O açúcar já virou um inimigo, a nicotina, o cigarro, etc. já virou um inimigo. E agora o inimigo da vez é o estresse, que parece que é inerente à nossa vida moderna, né? O reishi, né, o Ganoderma, pode ser um aliado, tá, na prevenção dos efeitos do estresse crônico. Vou falar de mais 2 e aí a gente discute esses 3 como um grupo. Chaga, né, o cogumelo da longevidade, também um forte antioxidante, né, tem a ver com prevenção da geração de radicais livres. Por quê? Polifenóis.
muito semelhante ao resveratrol, por exemplo, do vinho tinto, né, que também já teve aí a sua época da moda. Né, mas e ele é um dos ingredientes super naturais potente. com o maior número de polifenóis e antioxidantes da natureza como um todo. E vale ressaltar, na Rússia, ele é tomado com vodka. Interessante. Eu tinha visto essa história da Rússia, dele ser um chá comum na Sibéria, né? Para as pessoas resistirem às condições estressantes de viver naquele o frio. preparo tradicional deles posso estar um pouco enganado, mas acho que também não é uma informação muito verificável. É pimenta preta moída, chaga moído, que ele também é meio escuro, e aí mistura isso com vodka, eles tomam um shot como se fosse tipo preparo para o inverno. Tipo, começa a esfriar, eles começam a tomar isso todo dia e estão lá até hoje. Interessante. E o último deles, muito interessante, muito promissor na área de cosméticos, que é uma área importante aqui do evento, né, o Tremella. Tremella é potencialmente o produto natural mais hidratante, com melhor efeito de hidratação conhecido. Tá? Ele tem uma concentração altíssima de ácido hialurônico, que é uma substância já conhecida dos cosméticos, né? E além de tudo ele tem um ácido hialurônico de baixo peso molecular, né? Que é o queridinho das grandes marcas de cosméticos e que tende a penetrar na pele de uma maneira mais fácil, né? Com maiores concentrações. Então, percebam que a gente, dando essa passada rápida entre apenas 6 cogumelos desse universo enorme que ainda está por descobrir, a quantidade de aplicações possíveis. Exatamente. O Tremella é legal falar, porque boa parte do evento aqui, né, a maior parte é cosméticos, ele é chamado de cogumelo da neve, né? E ele consegue segurar aproximadamente 95 a 98% do peso dele em água. Então ele é um ultra hidratante, além de ter ácido hialurônico, ele é muito usado em cremes hidratantes, em condicionador para cabelo, para hidratação de cabelo. E, de novo, muito usado por coreanas e japonesas, né, que são as indústrias de cosméticos mais à frente no mundo, são essas. Normalmente a gente copia tudo que vem de lá, tudo que vira tendência aqui. Uma vez foi tendência no Japão ou na Coreia. E esse cogumelo está muito forte lá hoje, inevitavelmente vai estar aqui nesses cremes e produtos cosméticos que a gente está vendo aqui à nossa volta em algum momento no futuro próximo. Verdade. Queria te fazer uma pergunta agora e daqui a pouco a gente abre para a pergunta do povo. Aqui a gente tem 3 marcas de cogumelo nesse evento amplo, né? Como que isso se compara, por exemplo, nos eventos do Canadá que você foi, em que esse mercado está mais maduro? Eu fui num evento em março em Los Angeles, né, na Expo West, que é a maior feira de suplementos do mundo. Se alguém já foi na Naturaltech aqui no Brasil, imagina umas 8 dessas, uma do lado da outra. Realmente eu descobri que tinha prédios do evento no último dia, porque era tanta coisa que eu não sabia. Mas basicamente lá, como já é muito mais aceito, você encontra muitas marcas que não são marcas de cogumelo usando cogumelos. Perfeito. Então, como virou um ingrediente que todo mundo gosta de utilizar, você encontra muito bebida em lata com cogumelo, porque virou as bebidas nootrópicas, né? Então você coloca L-teanina, coloca coenzima Q10, coloca juba de leão. Esse era um combo bem frequentemente repetido lá entre as marcas. E claro, você tem marcas só de cogumelos, que obviamente ainda é uma tendência no mercado americano, né? Você vai hoje, por exemplo, numa CVS, que é uma farmácia comum nos Estados Unidos. Você tem uma prateleira escrito mushrooms, uma prateleira escrito cogumelos, e você tem vários suplementos à base de cogumelos dentro desse local, de várias marcas diferentes. E, de novo, muitas não se identificam com marca de cogumelos. Inclusive, eu acho a mais legal que eu vi assim de mudança, é uma que a gente que vem na indústria da cannabis conhece há muito tempo, que é a Charlotte Web, que é quem começou todo o CBD. Hoje, os produtos deles que mais vendem são gummies de cogumelos. Eles têm toda a linha, eles têm juba de leão, reishi, cordíceps, chaga, packzinhos assim, com 10, 20 unidades de gummy. E pelo que eu conversei com um dos diretores lá na feira, ele falou, cara, tá vendendo muito mais do que CBD e é um mercado bem mais interessante, que a gente nota que o público tem mais, assim, nota os efeitos. O cara toma e volta, tipo, cara, esse negócio funciona, quero mais. Que no CBD era uma barreira para eles, que muita gente não tem muita sensibilidade ao CBD. Ou demora para fazer efeito. Ou demora para fazer efeito e não sente. E aí eu precisava fazer um testemunho, acho que uma provocação. Eu vi aqui, eu presenciei o Lorenzo chegando para me encontrar,
E passou uma menina, até não sei se ela tá aí, se tiver, Ela tava com devia, fone, ela deve devia estar se nos identificar. escutando agora. Mas foi muito legal, ela falou assim, eu quero mais o floral, tal do Juba de Leão, mudou minha vida. Eu mandei uma mensagem para você perguntando se ia mudar minha vida em 1 segundo. E eu falei, assim, não é bem assim. E ela falou, não, mas mudou mesmo. Mudou minha vida. Então assim, me conta um pouquinho assim Toia, se você estiver por aqui, não venha corroborar o nosso testemunho aqui para dizer que a gente não está mentindo. Foi muito legal porque foi espontâneo, a gente tem ouvido isso das pessoas e que é uma grande dificuldade quando você introduz um produto novo, né? Principalmente natural, né? Nem todo mundo percebe na hora, né? Talvez a gente nem deva ter essa expectativa, né, de ser um negócio tão potente que você observa na hora. Mas para algumas pessoas sim, no mesmo dia, né? Tem esse relato que eu achei legal e um outro relato de um amigo meu que trabalha na área de processos, assim, jurídico, e ele me mandou um print, porque ele tem a metrificação do trabalho dele antes do Juba de Leão e depois do Juba de Leão. Então, assim, coisa de uns 90 processos que ele processava por dia, chegava no final do dia, esgotado. E ele mandou um print, 120, 130 processos, e chega no final no final do dia e sai para jogar beach tênis, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é incrível. Ele falou que o primeiro dia ele até se perguntou, ele falou, será que é isso mesmo? E aí aconteceu de novo, ele falou, nossa, alguma coisa aconteceu. Aconteceu, exatamente. E os Jubas de Leão que ficaram lá em Santa Catarina, que vocês começaram a colocar no café da empresa, né? E de repente estava todo mundo trabalhando e não sabia o que tinha acontecido. Já que você mencionou, eu vou contar essa anedota então. Realmente a gente tem o extrato em pó, né, que é o mesmo extrato que a Smush usa nos produtos. E aí, como um dos produtos da Smush, acho que um dos campeões de venda é um café, a gente falou assim, bom, e se a gente misturasse no café mesmo, direto, de passar, né, para todo mundo, ao invés de ficar usando as cápsulas? A gente colocou uma proporção ali que dava uma dose, né, que obviamente ia dar efeito. E aí eu tomei e fui trabalhar. E aí lá pelas 3 da tarde, já tinha terminado tudo que eu tinha para fazer no dia, e eu gosto de mexer no jardim. E a minha grama estava um pouco alta. E aí eu fui, cortei a grama toda, e aí isso ainda era umas 4h30, talvez, alguma coisa assim. E aí eu queria, enfim, plantar um pedaço de grama lá, e aí eu não tinha uma ferramenta adequada, eu fui, comprei uma enxada, voltei, estava lá com a enxada no jardim, e o pessoal no escritório do lado, os vizinhos começaram a rir, né? Eu falei assim, o que foi? Ele falou, bateu esse Juba, né? Eu falei, é mesmo, eu não tinha me dado conta. Eu tinha trabalhado tudo que eu tinha para trabalhar até as 3 da tarde, tinha cortado a grama, ainda tinha, não satisfeito, tinha saído para comprar uma enxada para continuar trabalhando no jardim. Já estava escuro, ele me mandou foto, já estava noite e ele no jardim com a enxada. Se me contasse, eu assim, não é para todo mundo esperar esse tipo de efeito, e se me contasse eu também ia achar que era mentira. Mas como fui eu mesmo que vivi, a gente deu gargalhada e falou, pô, esse negócio aí é extraordinário. Né? Então tem um potencial muito grande a ser revelado. E a gente está só começando, né? No Brasil ainda é muito novidade, vocês vão ver cada vez mais por aqui. E com certeza as pessoas vão, anedoticamente, se faz um mercado, né? Como foi o caso da cannabis no início no Brasil, era um monte de casos fantásticos espalhados, e aí se questionava se não tinha estudo clínico. Cara, não tem estudo clínico, mas funciona. As pessoas tomam e hoje em dia virou uma indústria consolidada. Eu tenho certeza que os cogumelos vão ir pelo mesmo caminho, logo vão estar aqui ao alcance de todos. A gente já passou do tempo, mas se alguém tiver perguntas, a gente está aberto aqui para responder. Se alguém quiser contribuir, tem um microfone ali, né, Sam? Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta. Se não, nós estamos... Eu podia estar ouvindo desde o início, agora que eu percebo. Tem uma pergunta ali, legal. Não. Alisson? Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta, não sei nem como perguntar, na verdade, porque eu morei 9 anos em Amsterdã e eu acabei de voltar para o Brasil. Então ainda estou um pouco por fora de como funciona aqui, digamos. Bem-vinda. Obrigada. Lá eu fazia frequentemente tratamento de microdose. E, inclusive, de uma forma ignorante, eu não sei qual era o cogumelo, não sei qual era enfim, o tipo. E eu queria saber como que, até aqui rapidamente entrei no site da Smush, e eu queria saber como que a gente aqui identifica, ok, qual é o cogumelo que é melhor para mim, e esse cogumelo de microdose, que quando eu fazia o tratamento era mais por uma questão que no começo vocês falaram, né, de conexões que a gente não sabe e está acontecendo. Sim. Então é mais ou menos essa a minha pergunta. Saber o tipo de cogumelo é uma coisa meio difícil. Até por isso que a gente criou recentemente um formulário específico para isso, né, Fabrício?
a gente criou um formulário que está no nosso site. Se você entrar agora no smush.com.br, você vai achar lá qual é o cogumelo ideal para mim, porque as pessoas têm essa dificuldade, por ser uma coisa nova, você não sabe exatamente qual cogumelo pode me ajudar, às vezes nem conhece o nome direito. E são muitos, são 4, 5, 6 cogumelos. Então você vai lá, responde o formulário que a gente criou, você vai ter um assessment de qual cogumelo funciona e quais produtos vão ser mais adequados para você atingir um objetivo. No seu caso específico, a gente está falando de psilocibina, né? No Brasil, já te dou um banho de água fria, não é mais tão legal. Era muito mais legalizado há uns anos atrás do que está hoje, porque ele não consta em nenhuma lista de proibição, então ele passava batido, digamos assim, no mercado brasileiro, muita gente vendia, mas recentemente começou a ter um entendimento da justiça, enfim, da polícia como um todo no Brasil, de que o cogumelo sim é uma droga proibida, e agora começou a se inibir a comercialização do psilocibe. Então, o que antes no Brasil era bem livre, você encontrava vários sites online vendendo, hoje em dia não encontra mais. Mas assim, o que eu recomendo sempre é você falar com pessoas que entendem, porque é muito específico de pessoa para pessoa. Talvez para uma pessoa vai ser um combo de juba de leão com cordíceps, porque você precisa de uma energia mental de manhã, mas à tarde você precisa treinar no final do dia, você precisa estar bem. Às vezes o seu trabalho é muito estressante, você precisa terminar o dia tomando um reishi. Às vezes você não pode ficar doente no meio do caminho, porque você está com filho pequeno, escola, e não é o momento de você ficar doente. Você precisa de um cogumelo como um turkey tail para te dar aquele reforço de imunidade, para você aguentar um período de maior estresse. Então, assim, isso tudo ainda vai ter dosagem, vai ter tipo de produto, vai ter um monte de outras variáveis que eu acho importante você conversar com pessoas que têm um pouco mais de entendimento para te direcionar para um lado ou para outro, tá? Ô, Lorenzo, ela tá falando com uma pessoa que entende, foi essa a pergunta dela. Não, eu sei, eu estou me colocando nesse lugar. Tô brincando. Deixa eu acrescentar. Legal ele continua sendo, tá? Ele só não é legalizado, mas é super legal, não é legal? Super legal. Você que vem em Amsterdã, é muito legal, eu adoro cogumelo. Sobre microdosagem, tá? Você vai encontrar empresas que vendem isso no Brasil, embora realmente o cenário já não seja mais tão tranquilo, vamos dizer assim, usar essa palavra como era. Não é o caso da Smush, né? Smush não trabalha com psilocibes. Mas o que é muito difícil aqui no Brasil é ter aquele... Eu já fui para Amsterdã muitas vezes também. Uma vez morei lá por um mês fazendo curso, também adoro aquela cidade. E aqui você não tem esse playground, vamos dizer assim, psicodélico que você tem lá, né? Do tipo, você quer um havaiano, você quer um colombiano, você quer o Golden Teacher, você quer, né? Então isso você provavelmente não vai encontrar aqui no Brasil. Você vai encontrar o psilocybe cubensis, né? E aí em microdose, claro, tem a polêmica, funciona, não funciona, etc. Mas muitas pessoas relatam um bem-estar e uma clareza mental, né? Se você tiver dificuldade de ter acesso à microdosagem do psilocybes, um cogumelo que se assemelha, na minha opinião, é o juba de leão. Justamente porque ele também é um nootrópico, né? Quando a gente busca o psilocybes, dependendo da faixa de dose, você tem efeitos qualitativamente diferentes. Você busca a hero dose, né? Você tem uma experiência psicodélica completa. Age com serotonina e age com neuroplasticidade de maneira bastante ampla. Quando você busca uma dose baixa, como você está buscando, você tem muito mais um efeito que é noradrenérgico, dopaminérgico, de estimulação, né, de alerta, e também um pouquinho de neuroplasticidade. Curiosamente, essa faixa baixa é o mesmo tipo de efeito que o juba de leão traz. Então, eu te recomendaria esse caminho. Tá? Perfeito. Tem outra pergunta ali? Tem. Deixa eu tirar só o fone. Você falou a respeito de um floral. É isso mesmo? Porque eu sou terapeuta floral. Aí eu fiquei assim, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós fizemos eu vou assumir a resposta porque o produto é mais meu que dele. A gente fez uma parceria com o Joel Aleixo, né, que é um nome grande dos florais aqui no Brasil. Eu conheci ele sem saber que era ele, acabei conhecendo, a gente fez um produto juntos. E a gente lançou 3 florais. Então nós temos um floral Focus, que é com juba de leão, que é, acho que, o campeão de venda. Parece que as pessoas estão buscando muito foco. Logo atrás dele vem o Floral Energy, que é com cordíceps, que está tendo resultados bem legais também. A gente recebe muito feedback bom dos clientes. E tem o Floral de Imunidade, que é o Imuno, que são 2 cogumelos. A gente colocou o Turkey Tail e o Chaga junto, e tudo isso com essências florais que o Joel botou para sinergicamente trabalhar com o cogumelo.
E são produtos que estão realmente tendo assim, uma aceitação bem legal do público, comentários muito positivos, que até me surpreenderam, porque quando eu conheci o Joel, eu não conhecia florais, então para mim foi tudo um mundo novo, e eu, ao invés de fazer só o produto líquido, eu optei pelo lado do floral justamente porque eu achei muito legal a tese dele e o uso das essências florais e toda a filosofia por trás do uso do floral, que eu comecei a usar na minha vida e comecei a ver, não o nosso com cogumelo, comecei a usar florais em geral e comecei a notar efeitos. Então eu pensei, vou ter que botar o cogumelo nisso aqui. E hoje eu realmente sou usuário dos meus próprios produtos, eu tomo todo dia. Legal. Uma característica bem interessante que acho que difere os produtos em gota da Smush de todos os outros, né? Se vocês procurarem na internet tem vários outros, mas essa característica do floral, primeiro tem o efeito do floral, mas além de tudo o sabor ficou muito melhor. Muito melhor. Né? Quando você pega uma extração de cogumelo, tipicamente as marcas têm muito álcool, né? Uma tintura. E aí o sabor é ruim, muitas vezes coloca na água, etc. A abordagem da Smush de fazer um blend com florais neutralizou isso, então além de tudo é um produto gostoso. Achei que foi muito acertado. As essências florais são bem gostosinhas de sabor, assim, então dá o produto fica gostoso, apesar de ser uma essência alcoólica. Né? Então, por exemplo, eu monto um floral para um cliente, tá? E coloco floral, vamos supor, um floral australiano, e eu posso misturar a esse floral o teu? Ou já é pronto? Pode. É que assim, ele já é um floral pronto, ele não é a essência base para você fazer outros. Eu vendo ele pronto. Mas o Joel já me falou para a gente fazer dessa forma, porque ele vende o kit para você montar florais para terapeutas, e aí é legal ter a essênciazinha pura para o terapeuta trabalhar no floral que vai fazer para o cliente personalizado. Então provavelmente a gente deve botar, mas vai vender pelo Joel, eu não vou comercializar esse produto. Mas eu acho interessante, porque é puro, né? Aí você pode fazer lá, conforme a leitura que você tiver do cliente, você fazer um produto bem personalizado, é bem legal. Mais alguma pergunta? Se não tivermos perguntas, eu só queria, o último minuto antes de vocês tirarem os fones, nós lançamos um site recentemente chamado Doutor Cogumelo, justamente pensando em todas essas dificuldades de entendimento desse assunto que é tão novo. Então a gente traz várias notícias, vários artigos, a gente comenta cientificamente os cogumelos, a gente traz comentários sobre artigo científico, a gente traz curiosidades, a gente traz receitas, a gente traz usos culinários dos cogumelos, que é outra frente aqui no Brasil pouco explorada, né? Então, assim, se vocês puderem, vão no site, tem o Instagram também, Doutor Cogumelo, sigam a gente, porque é uma iniciativa nova nossa, com o intuito de seguir, de ser um local para trazer conhecimento sobre esse tema para todo mundo, de não ser nada vinculado à minha marca, ou à marca do Fabrício, ou à marca do fulano. É um fórum de ideias, uma exposição, porque se vocês acompanharam notícias nas últimas 3, 4 semanas, 3 marcas foram notificadas pela Anvisa, tiveram que tirar produto do mercado porque tinham cogumelo, a Anvisa não entende o que é cogumelo, eles fazem de malucos, que cogumelo é uma coisa radioativa, meu Deus do céu, você não pode botar cogumelo no produto, e se você vai para outro país, ele está na sopa. Então é coisas de Brasil, nós vamos lutar contra isso, nós vamos reverter tudo isso, com calma e com jeito nós vamos trocar essa ideia, mas para ajudar nesse momento a gente criou esse site justamente para criar awareness, para trazer mais informação, para o povo estar mais informado sobre os cogumelos como um todo o universo de cogumelos. Então, doutorcogumelo.com.br ou no Instagram, Doutor Cogumelo, vocês vão encontrar. Bem legal, a gente está fazendo um trabalho bem intenso de botar artigo todos os dias, 2, 3 artigos, então é bastante conteúdo legal para vocês conhecerem. Mais algum comentário, doutor Fabrício? Não, só agradecer. Bom, será que eu sou o doutor Cogumelo? Vamos tirar para o ímpar para ver quem é o doutor Cogumelo. Tu tem doutorado, né? Então é mais correto. Eu sou engenheiro cogumelo. Gente, muito obrigado pela audiência, pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Soube que a palestra ficou gravada também, então acho que muitas pessoas vão assistir depois no digital. E obrigado de novo pelo convite. Agradeço. Até a próxima. Obrigado, pessoal.